Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Jader Soares e nós estamos aqui no nosso 24º vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é esse daí, ó, interação gênica não epistática. Nós iremos falar então um pouco sobre cristas de galos e galinhas. E se você tem gostado dos vídeos, por favor, deixa aí o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E me siga também lá no Instagram, que será um grande prazer recebê-los por lá também. Bem, galerinha, para a gente falar então um pouco sobre cristas de galos e galinhas, a primeira coisa que eu vou colocar para você são os tipos que você pode ter. Então, eu coloco ali para você quatro tipos, deu para você perceber que são quatro. E o primeiro tipo ali, eu vou começar de cima para baixo. Então, o primeiro tipo é um tipo chamado de rosa. Então, esse tipo de crista é conhecido como tipo rosa. Você tem outro tipo ali que é conhecido como ervilha. Você tem outro tipo também conhecido como noz. E por último, você tem ali uma crista chamada de simples, ok? Então deu para você perceber que você tem quatro tipos de cristas e geralmente a sua preocupação inicial é você tentar e imaginar que você precise saber exatamente a morfologia de cada crista. Você não vai ter que saber a morfologia de cada crista. O interessante não é isso. Então você não vai ter que saber distinguir pela forma cada tipo de crista. Então você vai ter que saber que são quatro tipos e a associação desses quatro tipos com a interação entre dois pares de genes. Então é isso. Então o que eu vou te mostrar é o seguinte, olha aqui. Quando você pega uma crista rosa, o genótipo do ser, ou da galinha ou do galo, que tem esse tipo de crista, ele tem que ser errão, traço, exim, exim. Então traço ali, nós já estamos acostumados bastante a isso, né? Então isso significa que você pode ter ali um gene dominante ou um gene recessivo, então não interessa. Então a crista, ela será rosa quando você tiver um gene errão, traço, não importa qual seja, exim, exim, ok? Então o segundo par ali, o segundo gene E, ele tem que ter dois alelos recessivos. Então, se você associar o nome da crista com o gene que a determina, fica fácil de você lembrar. Então, olha aqui. Se você pega errão, se for exim, exim, ela será rosa. Então, R de rosa. Então, associa isso. Quando você pega ervilha, então, deixa eu colocar o genótipo ali para você fazer outra associação importante. Para a galinha ou para o galo ter uma crista ervilha, nós precisamos ter o genótipo RIM, RIM, exão, traço. Então, novamente, o traço ele pode ser um gene dominante ou um gene recessivo. Só que então deu para você perceber que se ela tiver um exão e RIM, RIM, logicamente ela terá uma crista chamada de ervilha. Então deu para você notar que exão, junto com RIM, RIM, determina então a crista chamada de ervilha. Então associa o nome da crista a letra ou que representa o gene, né? Então, ali no caso, exão. E aí você tem esse tipo de crista, que é a nós, é quando você tem, então, errão e exão ao mesmo tempo. Então, o traço ali, logicamente, pode ser errão, errão, exão, exão, sim, errão, errim, exão, exim, por aí vai. Então, se você pegar, então, ali, você tem uma interação entre esses dois genes, que você pega e passa a ter agora, na presença dos dois dominantes, um terceiro tipo de crista, que é a crista chamada de nós. Então, para ser nós, tem que ter pelo menos um representante de cada gene dominante. E aí você pega simples, então mais simples do que isso, impossível, olha lá. Então, fácil de você lembrar, que a galinha ou o galo, eles têm que ser errim, errim, exim, exim, ou seja, eles têm que ter os dois genes ali com seus alelos recessivos, certo? Então, não fique preocupado em ficar memorizando a questão da forma. Então, assim, da forma não importa. O que importa é o tipo de crista em relação ao seu genótipo específico. Então, para a gente continuar aqui, eu vou propor aqui a vocês para a gente fazer um cruzamento. Aí eu coloquei ali para você ó, um galo rosa, um galo que tem a crista rosa, né? E uma galinha que tem a crista ervilha. Eu coloquei uns genótipos ali e falei para você que o galo é rão, é rim, exim, exim, ok? Então, se é rão, ele é exim, exim, ele obrigatoriamente é rosa. Então, associa aí. Aí, se você pega a galinha ervilha, então ela é rim, exão, traço. Naquele caso ali, eu coloquei exão, exim. Poderia ser exão, exão, não tem problema. Mas nesse caso, eu coloquei exão, exim, ervilha. E a partir disso, nós teremos que achar, então, os gametas, tanto do galo quanto da galinha, em relação aos pares de genes. Já fizemos isso muitas vezes durante nossa playlist. Então, olha só. Aquilo ali, nós temos dois pares de genes que se separam independentemente. Então, portanto, é o seguinte, aqui. Se você pegar ali, errão, ele pode separar com exim, ok? Então, ali você vai formar um gameta, seria errão e exim. Ali o errão separando com o exim, o errim vai ter que separar com o outro exim, ok? Então, aí você vai ter a formação de outro tipo de gameta, que é errim, exim.
Se você fizer a outra separação possível, o errão pode separar então com o segundo ezinho, ok? Vai dar a mesma coisa, errão, ezinho. E o errinho ali pode separar com o primeiro ezinho, então vai dar o mesmo tipo de gameta, errim, ezinho. Então, no caso do galo, ele produz dois tipos diferentes de gametas, ok? E aí, se nós pegamos o mesmo raciocínio e fazemos agora com a galinha, nós temos errim, errim, ezão, ezinho, ok? Então, primeiro errim separa com ezão, sim. Então, portanto, você poderia ter errim, ezão. Aí, se você pega, então, o errinho separando com o ezinho, você pode ter outro tipo de gameta, que seria o errim, ezinho. Então, nesse caso, a galinha também só produziria dois tipos diferentes de gametas, ok? E aí é o seguinte, ó, eu vou pegar então, agora eu vou fazer o cruzamento, ó. Se eu vou fazer o cruzamento, eu vou pegar aqui o primeiro gameta masculino, ok? Então, olha lá, ó, primeiro gameta masculino, e vou unir ao primeiro gameta feminino, ou seja, você vai ter então um genótipo ali, que seria errão, errim, ezão, ezim, certo? Agora vamos pegar o segundo gameta masculino, segundo gameta do galo, e unir ou fecundar o primeiro gameta da galinha. Então vai ficar assim, ó. Errim, errim, ezão, ezim. Tranquilo? E aí eu vou continuar. Então, olha só, eu vou pegar aqui primeiro a gameta do galo, vou unir ao segundo da galinha, e a partir disso você vai ter o quê? Errão, errim, ezim, ezim. Vou pegar então o último do galo e o último da galinha aqui, e vou unir, vou fecundar, e você vai formar um indivíduo ali, errim, errim, ezim, ezim. E aí, a primeira coisa que eu tenho que te perguntar agora é o seguinte: então, se você tem os genótipos, você determinaria ali os fenótipos, sim ou não? Muito fácil. Então, vamos começar de trás para frente. Então, olha aqui. O último genótipo que eu coloquei ali para você é rim, exim, exim. Então, eu falei para você, mais simples do que isso, impossível. Então, essa crista é simples. Se você pega o que está acima do rim, exim, exim, você tem o errão, rim, exim, exim, ok? Então, se você pega o errão, seguido ali de exim, exim, não importando ali se você tem errão, 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 errim, você vai ter um tipo de crista chamada de quê? Você vai ter um tipo de crista chamada de rosa. E aí fala, pô, mas eu não sei a forma da crista. Então você não tem que saber a forma da crista, você tem que saber a interação dos genes ali em relação à determinação de um determinado fenótipo. E aí, se você pega ali, eu coloquei uma coisa ali para você, que eu coloquei uma rosa mesmo. Por quê? Uma técnica boa de memorização aí é justamente você fazer associações visuais com coisas que te pareçam talvez absurdas ou engraçadas. Então, se você pega, então, R é de rosa. Então, por isso que eu coloquei uma rosa ali para você. Então, isso facilita com que você lembre disso durante um tempo maior. E aí, se você pega ali, R, ezão, ezim, significa o quê? Significa que esse galo, essa galinha, terá uma crista o quê? Ervilha. Você, pô, mas eu não tenho que saber a forma da crista. Não, você não tem que saber. Então coloca uma coisa meio absurda ali, um ervilha mesmo, para você associar E com ervilha. Então, para você não esquecer isso mais. E aí resta você lembrar que se você tem errão ezão, né? Errão e ezão, você terá então uma crista que será chamada de quê? Nós. Coloca uma nós ali para você fazer uma associação visual para que você literalmente possa lembrar disso. E aí é isso, cara. Então, se você pegar qualquer cruzamento que você tenha, basta você saber dessas informações básicas que você terá a capacidade de fazer todos, ok? Então é isso, galerinha. Espero que eu possa ter feito aí vocês entenderem um pouco mais aí sobre a interação gênica não epistática, ou seja, um pouquinho mais sobre cristas de galos e galinhas. Então é isso. Um grande abraço, fique bem, tchau.